A ciência não se trata de prova. Diz que prova é para uísque. Diz que a ciência se baseia em evidências. E isso é verdade. Isso foi meio que a gota d'água em relação às evidências. Eu tinha muitas evidências, mas só tinha aceitado isso em um nível intelectual. Isso. Eu aceitei em um nível emocional. Isso foi a gota d'água para isso. Então não havia outra explicação, além do fato de que estávamos juntos em outra realidade, vivenciando algo, que tínhamos feito isso juntos. Então não poderia ser minha alucinação, e a alucinação dele não poderia ser interativa assim se estivéssemos alucinando. Veja, a única maneira de podermos ser interativos assim é se fosse algo real. Nós estávamos lá tendo a experiência. Caso contrário, você poderia dizer, bem, foi sua imaginação. Bem, não podemos ter cada uma de nossas imaginações interagindo entre si. Veja, a questão é que não há como escapar disso. Não há. Era uma alucinação, era sua imaginação, etc. E isso não poderia acontecer e ainda ter essa interação. Então é por isso que eu estava meio que preso emocionalmente a dizer, sim, isso é real. E isso foi algo realmente muito importante para mim, sem dúvida. Depois disso, eu não perguntei muito. Isso é real? Eu só fiz a pergunta, o que está acontecendo aqui? O que estamos fazendo? Por que estamos vivenciando esse fenômeno? E eu? Passei os próximos 35 anos tentando responder a essas perguntas. E, eventualmente, eu pensei que entendia bem o suficiente e tinha uma teoria que explicava todos os pontos de dados. Então comecei a escrever livros, e essa é a trilogia My Big Toe em livros que foi publicada em fevereiro de 2002. E desde então, claro, eu aprendi mais. E uma das coisas interessantes é que eu escrevi aqueles livros como uma explicação da consciência, era uma teoria da consciência. E é sobre isso que eles falavam. Depois que terminei com eles, os publiquei, eles estavam disponíveis há cerca de 1 ano ou mais. Eu percebi que os mesmos conceitos, a mesma lógica que explicam a consciência também explicam a física. E eu não os escrevi para explicar a física, mas eles fizeram. E então eu percebi, bem, olhe para isso. Essa lógica explica o experimento da dupla fenda. Essa lógica explica por que a velocidade da luz é uma constante. Esses são 2 grandes problemas na física. Um deles, o experimento da dupla fenda, chega à conclusão de que partículas não são realmente partículas, são partículas bem bagunçadas. Elas são distribuições de probabilidade, porque a menos que você as considere como distribuições de probabilidade, não consegue calcular respostas corretas. Mas se você as considerar como distribuições de probabilidade, então você pode prever o que essas partículas vão fazer, mas ninguém tinha ideia de por que elas deveriam ser distribuições de probabilidade. Com a velocidade da luz, essa é a base da relatividade. Então, as 2 grandes coisas na ciência tinham isso. Esses problemas de explicação neles, a distribuição de probabilidade é totalmente desconhecida. Nós apenas sabemos que usamos isso e funciona. E na relatividade a pergunta era, por quê? A velocidade da luz é uma constante. Tudo o que está em nossa realidade, a velocidade com que se move é relativa à velocidade com que a plataforma em que está se move. Em outras palavras, se você está em um carro que está a 10 milhas por hora e você estica a mão pela janela com uma bola e a lança na direção para a frente do carro, a 10 milhas por hora, a bola está indo a 20 milhas por hora porque ela recebe 10 do carro e 10 do seu arremesso. Elas são aditivas. A luz não é assim. Não importa quão rápido a plataforma esteja, onde a fonte de luz está, a luz sempre viaja na mesma velocidade. Nada mais no universo faz isso. E é um grande mistério. Por que isso deveria ser assim? Bem, eu percebi que minha teoria da consciência explicou ambas as coisas. Então eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, e isso explicou muitos outros problemas científicos. Temos um problema científico. O universo está se expandindo. Não está apenas se expandindo, a expansão está acelerando.
E a pergunta é: bem, se o nosso universo é toda a realidade que existe, se este universo